Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Mariane Maia, sou fotógrafa, retratista, empresária, filha de Deus, serva do Deus vivo, esposa, mãe de pet, por enquanto. E tô aqui compartilhando com vocês um pouquinho mais da minha vida. E, gente, eu gosto muito de agradecer, né, em primeiro lugar. Agradecer primeiramente a Deus por ter oportunidade de estar viva, porque já é um privilégio, né, a gente poder respirar, né, a gente poder ter saúde para viver um dia. E hoje eu agradeço porque eu entendo que, assim, a vida é um presente do Senhor. Muitas coisas aconteceram ao longo desses anos aqui no canal, né, que algumas pessoas que já conhecem aqui um pouquinho da minha história, sabem que a gente passou por momentos difíceis, não só na nossa vida, mas na nossa história enquanto família, né? A gente teve aí recentemente não, a gente teve em 2019 uma fase muito difícil da nossa vida, que a gente teve burnout. Então, assim, hoje poder olhar para a vida e agradecer por tudo aquilo que a gente tem vivido, aquilo que Deus tem feito, é um privilégio para mim, né? Porque um dia eu desejei estar morta e é isso aí, gente. Assim, a gente entende que Deus tem um propósito e um tempo certo para cada coisa. E esse tempo a gente foi muito cuidado pelo Senhor, né? A gente continua sendo mimado por Ele, porque eu falo que eu sou mimada pelo Pai. E então esse vídeo aqui é um agradecimento a tudo que Deus tem feito na nossa vida. Mas, em segundo lugar, eu quero agradecer pra você que tá seguindo a gente aí. São quase 100 pessoas novas, gente. E não sei quantas pessoas novas vão ter nesse vídeo agora, mas eu tô muito grata. E ontem, quando eu postei o vídeo, eu postei e ficaram com quase 100 visualizações, eu fiquei muito feliz, como se fosse 1 milhão de visualizações. E agora, atualmente, já estão com quase 1.400 visualizações em menos de 24 horas, praticamente. Então, assim, pra mim é muito, e eu tô muito feliz de tê-los aqui comigo. Eu queria agradecer a essas pessoas que estão chegando. Eu tô aqui, ó, na portinha de casa, pra mostrar pra vocês algumas das atualizações que a gente tem feito. Essa daqui é a minha cozinha, ainda está bagunçado. Então, é aquela velha, né? Aquela velha, não repara a bagunça. Mas é que a gente ainda tá em processo de ajuste da casa e todas as coisas que a gente precisa mexer. E eu tô mostrando pra vocês porque é no processo que a gente vai aperfeiçoando, né, gente? Eu não tô acostumada ainda a estruturar vídeo, né, a montar um roteiro, uma coisa assim muito certinha ali. Então, assim, eu tô pedindo ajuda para vários amigos que trabalham no digital, né, e também que trabalham no audiovisual, para tentar melhorar áudio, para tentar melhorar a edição, para tentar melhorar a cronologia. E se você tem alguma dica de como eu posso melhorar, coloca aqui nos comentários para eu saber, porque isso de fato vai fazer com que eu evolua e eu quero, lógico, entregar o melhor para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, manda pergunta para mim que eu respondo aqui para vocês, ou nos comentários, ou também respondo para vocês no próximo vídeo. Mas do mais eu vou mostrar para vocês o que, gente? A gente ainda tá esperando algumas coisas chegarem aqui em casa e a pia da cozinha é uma delas. Eu ainda preciso ajustar a parte da pia, então a gente tá sem torneira. E aqui é muito comum as casas serem entregues, acreditem se quiser, as casas serem entregues sem pia. Pra mim isso é muito estranho, muito esquisito. Mas eu vi que aqui na região sul essa característica acaba sendo normal muitas vezes. Ou até alguns imóveis que são locados também, então assim, isso é muito comum acontecer. Mas eu não sabia, então a gente chegou aqui pela primeira vez, a gente ficou encantado com a casa, a gente quis que fosse essa casa, porque ela tem todas as características que a gente tinha pedido para Deus, e Deus mandou cada uma delas. Eu sei que foi Deus que mandou essa casa pra gente. Então, assim, muitas coisas que a gente queria tinham na casa, exceto a pia. Eu falei, Dani, a gente vai ter que, então, colocar a mão na massa, organizar as coisas. Vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas a casa vai ficar do jeito que a gente sempre idealizou. Então, a gente está nesse processo de colocar as coisas em ordem. Óbvio que essa é uma casa que é alugada. Então, casas alugadas, elas precisam ser entregues novamente como elas foram entregues pra gente. Então, a gente está tentando fazer modificações que a gente consiga tanto levar depois, mas algumas coisas, tipo a pia da cozinha, a gente acaba que tá meio que investindo sem ter retorno com isso, porque o proprietário não se pronunciou em relação a isso, mas foi o que meu pai falou, né? Assim, a gente às vezes
quer fazer algumas coisas que mesmo que não sejam nosso, você vai melhorar o ambiente que você tá, você vai investir nesse lugar que você tá e o tempo que você tá ali você vai usufruir daquilo. Então, o tempo que a gente tiver aqui, a gente vai usufruir da pia. Então, é um investimento que vai valer a pena. Tem algumas coisas que eu me arrependi, tipo a cortina, eu queria ter colocado a tela no teto, mas o que acontece? Eu amo luz natural e eu queria ter aquela parte da janela funcionando com a luz natural. E eu não queria ficar o tempo inteiro com a cortina aberta aqui. Aí o que acontece? Conversando com o Dani, a gente chegou à conclusão de que a cortina ficaria até metade. Mas aí, quando a gente colocou, ela não ficou exatamente do jeito que eu queria. Porque a pessoa que vendeu a cortina não tem aquele trabalho refinado, sabe? De fazer aquela borda um pouco mais larga e tudo mais. Então ela não ficou exatamente do jeito que eu queria. Mas o que acontece? É isso, tem coisas que a gente acaba escolhendo, que a gente se arrepende, mas que vai ficar aí até a gente conseguir pensar numa solução melhor e colocar outra opção, ou vai manter assim e aceitar do jeito que tá, não sei. Ainda tem muita coisa para resolver e quando você acha que você terminou de resolver uma coisa, aparece outra, mas as coisas vão se resolvendo de pouquinho em pouquinho. O importante é já estar funcional. Tá funcional porque tá dando essa privacidade um pouco maior pra gente, já que a porta é de vidro. Então assim, fica um pouco mais funcional no dia a dia. Do mais, ainda tem muita coisa para resolver. A área de serviço, por exemplo, é outra coisa que eu preciso resolver urgente. Por quê? Ela veio somente com o tanque. Ela não veio com a bancada e muito menos com os armários. Então a gente vai ter que encomendar os armários mais para frente, mas também isso vai ser uma questão para outro momento. Aquele móvel que tá ali atrás é um móvel que fica no escritório. Ele não vai ficar ali, tá pensando em deixar algum móvel ali para deixar as coisas da louça, porque as cadeiras estão ali e eu tô planejando deixar a mesa de jantar ali, mas eu ainda não decidi se a mesa de jantar vai ser retangular ou redonda. Então a gente ainda tá pensando, porque o que acontece? Nessa parte aqui, ela fica de frente para a porta da churrasqueira. E aí eu queria uma mesa com 6 lugares. Isso é vida real, gente. Isso é vida real, ó. Essa cadeira soltou na mudança. A gente precisa ajeitar também. Mas aí, como eu estava dizendo, eu queria uma mesa de 6 lugares aqui. Só que o Dani não gosta de uma mesa muito atravancada. Então, talvez a gente pegue uma mesa menor. Mas, se for também uma opção de mesa redonda, já ocupa menos espaço. Então, a gente está pensando nas possibilidades ainda. Vamos ver o que funciona melhor. Essa parte aqui, a gente colocou esse vaso e essa cadeira de forma provisória, mas eu tô querendo colocar alguma coisa também mais bonita. De repente, alguns vasos maiores, né, mais rústicos, assim. Eu vi, inclusive, uma loja aqui perto, fica bem perto da região, que tem cada vaso lindo. Eu acho que é Organic. Eu vou colocar o nome da empresa que eu vi aqui. Eu achei simplesmente lindo. Talvez eu vá lá fazer uma visita. Como quem não quer nada, né? Vou conhecer. E talvez eu coloque algum vaso que eu vi pelo Instagram deles aqui. Achei bem bonito. E aí eu quero colocar alguma coisa pra ficar um pouco melhor. E, gente, já tô cheia de expectativa de no Natal botar uma guirlanda gigante nessa porta. Esse jogo de toalha da Bud Meyer eu comprei no ano passado e eu tinha guardado para quando a gente fosse mudar. Eu já sabia que a gente ia se mudar em breve, porque o nosso contrato lá no apartamento estava terminando. Não lembro o valor, porque como já tem um tempo, talvez até já esteja defasado, mas eu comprei esse modelo, que é 100% algodão. E não era das opções mais caras, mas eu achei a toalha bem gostosinha, assim. É um jogo que tem 4 peças, né, 2 toalhas de rosto e 2 toalhas de banho, uma para cada banheiro, né, uma para o banheiro do Dani e uma para o meu banheiro, ou talvez para o banheiro de visitas, não sei ainda qual que a gente vai botar, mas foi uma opção que eu achei que foi assim, boa, de qualidade, porque eu já tive outras toalhas da Bud Meyer que foram excelentes, e eu recomprei porque realmente são mais duráveis. Mas tinham outras opções lá na loja também, tanto mais caras quanto mais baratas, mas eu preferi essa intermediária. E de uma amiga, esse Koala de ambiente. Esse aromatizador, ele deixa um ar gostoso no ambiente e não é pesado. E da mesma forma, ele fixa muito bem, porque às vezes eu tô até lá na sala e eu sinto o cheirinho dele que eu uso na cama, né, aqui na roupa de cama. Então eu super recomendo. Esse cheirinho aqui é o cheirinho de lavanda que eu ganhei dessa minha amiga e eu amei. Talvez quando esse aqui acabar eu experimente outros aromas, mas esse de lavanda me agradou bastante pelo cheiro ser suave
e também ele ter esse borrifadorzinho que facilita também na aplicação do dia a dia. Então, assim, foi uma coisa que eu ganhei, super tapetes aqui, eu comprei recentemente também. Eu gosto muito de ajudar comércio local, assim, eu percebi que aqui tem muitas empresas que são familiares e eu apoio muito isso. E essa loja eu encontrei pelo Instagram, porque coloquei no Google, né, tapetes em Maringá, e encontrei a Vanessa. Tá todas as informações da loja na descrição do vídeo e os links também de tudo eu vou deixar lá. Gostei muito da qualidade. Ela falou que pode lavar na máquina, me deu inclusive algumas recomendações de como lavar, né? Tipo de lavagem, temperatura da água, enfim, tudo mais. Eu comprei esses 3 tapetes lá. A ideia era colocar no quarto, mas eu acabei botando no banheiro porque eu achei eles lindos. E aí ficou um no banheiro do Dani, outro no meu banheiro e o outro eu botei aqui no quarto, que é um pouquinho mais comprido. Ele é um jogo que vem com 3 unidades. Então, assim, acabei gostando. E mais pra frente eu devo ir lá pra comprar um tapete pra cozinha. Mas como ainda tem outras prioridades na frente, eu vou aos poucos. Aos pouquinhos a gente chega lá, não é mesmo? E aí foram essas as atualizações das compras que eu fiz para casa. Eu não sou uma pessoa consumista e também não estimulo as pessoas a serem consumistas. Eu amo coisas versáteis, até mesmo porque esses tapetes que eu tava falando para vocês, eu consigo usar em qualquer ambiente da minha casa, porque eu sempre opto por coisas mais neutras. Então eu consigo usar no banheiro, lavei, consigo usar na cozinha, na porta de casa, no quarto. Então assim, eu amo coisa versátil. Acho que as compras elas precisam ter mais de uma utilidade. Coisas que tem só uma utilidade na minha casa, geralmente elas não entram. Porque eu acho que as coisas precisam ser usadas. Se você vai comprar, se vai gastar o seu dinheiro, que é o seu tempo, né? Ela precisa ter uma utilidade. Porque se não tem utilidade, não faz sentido você ficar acumulando um monte de coisa sem precisar. Então, eu realmente gosto de comprar coisas com utilidade. Então, do mais, foram essas as compras que eu fiz essa semana. A gente essa semana tem bastante novidade por aí. O vlog, ele vai sair um pouquinho mais cedo. Esse vlog eu tô gravando hoje, segunda-feira. Mas vai ter vlog na semana que vem, contando como vai ser essa semana, porque vai ser bem corrido. E vocês vão entender por quê. Aí eu conto pra vocês no próximo vídeo, tá bom? E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, comenta, compartilha. E o que eu vou pedir pra vocês é, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque a gente vai ter sempre vlogs aqui contando um pouquinho mais dos bastidores dessa vida, dessa mudança, desse novo tempo. E então eu conto pra vocês um pouquinho o que eu tô fazendo no meu trabalho e na vida pessoal também. Então até o próximo vídeo. Obrigada por você ter assistido. Tchau, tchau!